Paz e graça, meus irmãos. O Senhor nosso Deus abençoe o nosso ajuntamento, tanto os que se reúnem aqui, como aqueles que se reúnem em casa. Que o Senhor nos abençoe, conhecendo a nossa vida, se aproxime e estenda a sua misericórdia sobre nós. Vamos nos colocar em pé para orarmos ao nosso Deus. Ó, querido e amado Deus, bendito é o teu nome, bendito o nome da tua glória. Obrigado por esse dia, esse clima agradável, a chuva que caiu nesses últimos dias e hoje durante a noite. Muito obrigado. Obrigado pela paz e a graça que o teu Espírito dispensa sobre nós, teu cuidado sobre nós. Muito obrigado. Obrigado agora porque podemos, por meio de Jesus, cultuar o Senhor e queremos dedicar exclusivamente este tempo a Ti, ó Deus. Abençoe os irmãos que se reúnem aqui e abençoe os irmãos que também cultuam o Senhor de casa. Que o Senhor fale ao coração de cada um de nós de forma direta, pessoal, pedimos ao Senhor esta graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito obrigado por sua presença aqui, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9. Marcos capítulo 9, versículo de número 14. O Senhor Jesus havia separado 3 discípulos para uma revelação especial, um tempo especial. Mostrou-se a eles, transfigurou-se diante deles. Ficaram então maravilhados com o que haviam visto e ao descerem do monte, eles depararam com uma cena corriqueira, própria do vale. E esse texto narra esse episódio. Quando eles se aproximaram, versículo 14,
dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com os discípulos. E logo da multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Apenas até aqui. Curioso esse texto, né? Eu queria pensar um pouquinho sobre ele nesta manhã, dando ênfase a esta oração do versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Esse texto sobra quando o assunto é fé. Eu queria pensar um pouquinho hoje com vocês sobre isso, tá bom? Prepare o seu coração, a sua mente e coração para isso. Eu quero convidá-los, por gentileza, a colocarem-se em pé agora. Nós vamos cantar um cântico muito conhecido, Tudo Entregarei. É do Salmos hino 335. E durante esse cântico, você pode trazer as suas ofertas, o seu dízimo. Eu percebo que a grande maioria dos irmãos estão fazendo isso de forma bancária, com transferência, com pixel. O pixel da igreja é o CNPJ, o mesmo CNPJ. Você vai em qualquer agência, faz a transferência, mas por gentileza, nos informe o seu nome para que o tesoureiro possa trabalhar essa realidade, tá bom? Faça a transferência, mantenha a sua fidelidade ao Senhor. Pai, nós vamos agora participar de um cântico e no meio do cântico consagrar ao Senhor os nossos dízimos. Pedimos que o Senhor aceite como expressão de louvor, em nome de Jesus. Amém. Tudo
Senhor, os nossos dízimos, vamos consagrar a Ele, pedindo que Ele receba e abençoe. Bondoso Deus, trouxemos os nossos dízimos e os depositamos na casa do tesouro, conforme a Tua palavra nos orienta. Fizemos isso com expressão de gratidão e em meio a louvores. E pedimos que o Senhor seja em tudo consagrado, em tudo seja adorado, em tudo seja servido. Pedimos ao Senhor que a parte que ficou conosco também seja direcionada pelo Senhor. Nós não sabemos lidar com isso, para evitar que façamos coisas erradas, investimentos errados. Orienta o Teu povo, Senhor, porque tudo é Teu, é tudo do Senhor, a terra inteira é do Senhor. É por isso que nós, que somos do Senhor, nos rendemos a Ti, pedindo que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Vamos adorá-lo? Bom dia, irmãos. O Salmo 34 diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, vamos louvá-lo. Seu presente.
encherá este lugar. Agora nós vamos cantar o Salmo 96, que o Salmo 96 é a letra desse cântico. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor Um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Como disse o texto que o pastor leu, aquele pai pediu ao Senhor ajuda com a minha pequena fé. Então nós vamos cantar esse hino, Senhor, eu preciso de Ti, pensando nisso, que nós precisamos de Deus, porque a nossa fé é pequena. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas.
nos abençoe. Amém. Podem sentar, irmãos. Obrigado. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Um texto muito conhecido. Versículo 22. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Pai, fala ao teu povo, tanto os que estão aqui como os que estão em casa, e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. De 1 ano e meio, 2 para cá, em todo lugar que você ia, tinha esse aparelho. Todo lugar. Mercados, supermercados, lojas, bancos, igreja, todo. Imagine o quanto que isso aqui não foi vendido, né? Eu nunca vi um caso de alguém não poder entrar porque estava com febre. Eu não vi, quase 2 anos. Ele aferia a temperatura. Você chegava lá, alguns colocavam no pulso, outros colocavam na cabeça. Você entrava, a pessoa dizia 36 pontos não sei o quê. 36 pontos não sei o quê. Você entrava, as pessoas estavam ali. Isso é um termômetro, um aparelho de aferir temperatura do corpo. Vamos fazer uma conjectura, uma suposição, de que ele começasse a aferir a fé. A fé, na igreja só, entendeu? Você chega lá o presbítero Samuel, aí o recepcionista, presbítero Samuel, pode entrar, está cheio de fé. Aí, umas 3 semanas depois, o mesmo presbítero Samuel chega lá, presbítero Samuel, entra rápido, quase zerado de fé. Você colocaria para dentro os que tinham muita fé ou os que estavam sem fé? Para onde você mandaria os que estavam sem fé,
se não pudessem entrar. Consegue imaginar a reação do presbítero Samuel ao ouvir do recepcionista: presbítero Samuel? Que monte de fé! Como é que ele entraria na igreja? Ou como ele entraria no dia que o recepcionista dissesse: presbítero Samuel? Quase zerado? Como é que ele entraria? Qual seria a reação se houvesse um aparelho que pudesse aferir a nossa fé? Porque tem dias, irmãos, que você está que nem Abraão, cheio de fé. Tem dias que você diz assim: ou o mar se abre, ou eu caminho em cima da água. Não é assim? Mas tem dias que você nem sequer olha para o mar, você vai logo buscar um barco. Porque você está se sentindo assim, desprestigiado de fé, desprovido de confiança. Aquele dia em que você diz: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Como é que você está hoje? Posso aferir? A igreja é o lugar onde se reúnem os que têm fé. Não é assim? É o povo da fé. Ali está o grupo daqueles que creem. Nós cremos. Nós cremos na presença de Jesus aqui, amém? Nós cremos que o Senhor nosso Deus morreu por nós e ressuscitou? Amém. Nós cremos que Ele enviou o seu Espírito para morar dentro da gente? É isso aí, a gente crê. Nós cremos que isso daqui é a palavra de Deus e que nos alimenta. É verdade. Nós cremos que um dia Ele vai chamar a gente pelo nome. E nós vamos morar com Ele no céu. É isso aí. Ou seja, nós somos o povo da fé. Eu não sei se ao longo da sua caminhada cristã você orou como esse homem aqui. Eu creio, já creio. Mas eu estou precisando hoje que o Senhor aumente a minha fé. Me ajude na minha pequena fé. Me ajude. Aí o Senhor vai lá na dispensa, onde tem a multiforme graça, ele pega algumas cápsulas e diz assim: abre a boca, toma 2 copos d'água. E você vai sair dali já. Não é assim que funciona. Quais são os meios e os recursos que o Senhor usa para que a nossa fé cresça, uma vez que você orou pedindo que a sua fé seja aumentada? Como é que você imagina que Deus processa a resposta para esta oração? Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. O que Ele vai providenciar são experiências, meios por onde você vai ser habilitado a crescer na fé. Porque a Bíblia fala de muitos textos que revelam a fé da gente. Os discípulos passaram por uma experiência em que eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Lá em Lucas 17:5. Numa outra ocasião, a Pedro, o discípulo Pedro, ao apóstolo Pedro, o Senhor Jesus disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Estava indo tão bem. Por que você mudou de repente? Por que você perdeu a fé? O que aconteceu para que você enfraquecesse ou diminuísse na fé? Para aquela mulher grega, ele diz: mulher, grande é a tua fé. Acerca de Estevão, ele diz que era um homem cheio de fé. Então, o Senhor Jesus tem não um aparelho, mas Ele tem como aferir a nossa fé e dizer: domingo, dia fechado, lá em São José dos Campos, 10 de outubro, fulano de tal estava precisando de uma experiência em que ele pudesse crescer na fé. E eu queria ver rapidamente nesse texto aí algumas experiências que nós passamos que podem nos levar a crescer na fé e sair daqui pedindo como esse pai: Senhor, eu creio. Claro que eu creio. Eu estou aqui, eu creio. Eu oro porque eu creio.
Eu creio que o meu nome está no livro da vida, eu creio. Mas hoje eu estou precisando de uma experiência em que a minha fé venha crescer. Ajuda-me na minha falta de fé. Primeiramente, aqui do versículo 24 até o 26, o Senhor Jesus havia multiplicado pães e peixes para uma multidão muito grande, cerca de 5.000 só homens, e acharam lá uma marmita e ele orou e multiplicou aquilo lá e a turma toda foi alimentada. De repente, a multidão, vendo o que ele fizera a partir de uma marmita, disseram: é este o profeta que deveria vir, é desse homem que nós precisamos. E queriam aclamá-lo rei, lá em João 6. Queriam aclamá-lo rei, secretário de economia, ministro do planejamento, o rei que nós esperávamos, que vai acabar com a fome de todo mundo a partir de uma marmita. Se de uma marmita ele faz isso, imagine de uma despensa. O que ele não vai fazer? De um celeiro. É esse o homem. O Senhor Jesus, vendo isso, tirou os discípulos daquele meio, como que dizendo, eles não estão preparados para ouvir isso, e os tirou dali, e os compeliu, e os colocou num barco para atravessarem para o outro lado, enquanto ele receberia, sem se contaminar, aqueles elogios e aquelas propostas de aclamá-lo rei. E os discípulos então foram para o barco sem Jesus. Jesus terminou de despedir e, em vez de estar com eles, porque eles deixaram um barco, João 6 fala isso, deixaram um barco para que Jesus os seguisse depois, mas Jesus foi subir ao Pai para orar. Por volta da quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã, uma tempestade muito forte, um vento contrário, um vento duro, é a palavra que está lá, um vento duro, batia contra o barco e ele balançava demais. Lá da oração, o Senhor os viu e veio a eles em socorro. E ao verem Jesus se aproximar, eles tiveram muito medo e disseram: a situação piorou, porque além da tempestade forte, do vento contrário, agora vem um fantasma. Um fantasma se aproximou. Quando a gente achava que tinha chegado ao final do poço, a coisa piorou. Sempre pode piorar, e piorou. Está vindo um fantasma em nossa direção. E eles então gritaram de medo. O Senhor Jesus, ao verem gritar, disseram: não tenham medo, sou eu. Pedro, o mais ousado, o mais falante, se o Senhor manda me ter, vem, Pedro. E Pedro foi. Como é que você reage ao inédito? Qual que é o teu conceito às coisas quando elas saem do teu controle? Quando você não tem o controle, você achou que o que recebia dava para pagar todas as contas e não deu. Como é que você reage? Você acreditou que iria passar pela pandemia sem ser contaminado, mas ela veio. Como é que você reage a isso? Você grita? Você sente medo? Fica aterrado, apavorado? Como é que você reage quando as coisas acontecem de uma forma diferente da que você espera? Você deixou um barco, mas ele não veio de barco. Como é que você reage quando o próprio Deus se apresenta a você de uma forma maior ou diferente da que você espera, da que você crê? É um fantasma. Quando as pessoas não pensam como você ou não reagem como você, é um fantasma. Quando as coisas não são elaboradas como você prescreveu, é um fantasma. Aqui diz que os discípulos, ao verem o Senhor Jesus aproximar-se, disseram: não, assim não creio. Assim é um fantasma. Eles atravessaram aquela tempestade sem Jesus, e aquela não era a primeira vez que isso acontecia. Numa outra ocasião,
ele dormia, e os discípulos tentaram, não conseguiram, foram lá e o acordaram, dizendo: Senhor, não se te dá que morramos? O Senhor não se importa com a nossa situação? O Senhor dorme enquanto a gente padece? O Senhor se afastou desta realidade? O que houve com o Senhor? Porque aos meus olhos o Senhor está longe. Aos meus olhos o Senhor não se incomoda, não se importa. Eu não estou vendo nenhuma ação, há uma inércia da parte do Senhor. Ele estava lá. Na primeira vez não estava, e o mar se revoltou e você disse: é porque ele não veio. Mas e quando ele está e o mar se revolta? Os discípulos tiveram essa experiência e o chamaram. E o diagnóstico é que a fé faltou. Tanto no primeiro caso, com ele aparentemente longe do barco, como no segundo caso, com ele dormindo no barco, o que faltou da parte dos discípulos foi fé. Tanto é censurado no primeiro caso, com ele aparentemente longe, como é censurado a falta de fé com ele dormindo. Por que vocês duvidaram? Ué, eu não estou aqui? Qual é o problema? Ele é maior do que a nossa crise. Ele é muito maior. Ele viu a aflição lá da oração no monte e veio a eles. E é interessante que quando Pedro disse: se é o Senhor, manda-me ter, ele vem. E Pedro começou e caminhou na mesma direção do Senhor. E caminhou naquilo que estava o apavorando. Aí de repente ele repara na força do vento. Ele tira os olhos do Senhor. Irmãos, isso é tão comum. Aí você diz: nunca aconteceu isso. Isso é mais comum do que a gente imagina. Quando eles caminharam, Pedro e Jesus, a situação era a mesma. O vento era contrário, era duro, a tempestade era igual. E eles caminharam juntos, eles andaram sobre a crise. Eles pisaram debaixo dos pés a tempestade toda. Mesma direção, mesma tempestade, mesmo barco, mesma crise e dois caminhando sobre elas. O barulho do mar não fez com que eles não ouvissem Jesus. As ondas violentas não fez com que eles não entendessem o que era para fazer. Vem, Pedro. Pedro veio. Eles não estavam tão próximos, mas o Senhor Jesus caminhava na direção dele. Ele caminhou em direção a Jesus e andou por sobre o mar, quando tudo era contrário. Mas Pedro começou tão bem, agora ele tirou os olhos de Jesus. Irmãos, sempre que nós tirarmos os olhos de Jesus, fatalmente nós iremos colocar os olhos na circunstância. Não tem outra alternativa. Ou você olha para Jesus ou olha para a crise. Ou você fala de Jesus ou você fala da crise. Tem gente que não consegue ver Jesus no meio da crise. Tem gente que não consegue falar de outra coisa a não ser de crise. Tem gente que canta, que fala, que pensa, que sonha unicamente com tempestade. E o Senhor Jesus me chama a Ele. Vem. Sai dessa crise, vem. Caminha em cima da crise, vem. E Pedro fez isso, mas ele repara, ele tira os olhos do Senhor e ele repara na força do vento. Versículo 30, reparando, porém, na força do vento, ele teve medo. Estamos aí há 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia. O que você falou? Para onde você olhou? O que você gritou? O que você fez? Foi mundial, Todos os barcos,
sofreram a mesma influência, mas alguns caminharam sobre a tempestade. Não é verdade? Ou seja, todo mundo afundou. Não. Conhece gente que andou sobre a crise? Eu conheço, Eu conheço alguns que começaram, afundaram, levantaram, e depois afundaram de novo e levantaram, porque faltou fé em determinado momento do percurso. Algum momento você ouviu o barulho do mar. Em algum momento você ouviu o movimento todo e aquilo fez com que você tivesse medo. Essa é a realidade. Reparando na força, mesmo com Jesus, caminhando na direção dele, sob a palavra dele, servos dele, caminhando para ele, ouviram o barulho, viram o vento contrário, aí tiveram medo. Aí pode ser Pedro, irmãos, pode ser o apóstolo que for. Tirou os olhos de Jesus, vai afundar. Pode ser pescador, nadador, seja o que for. Tirou os olhos do Senhor, fatalmente vai afundar. E o que a gente faz quando afunda? Socorro, Senhor, estou afundando. Senhor, me perdoe, eu tirei os olhos do Senhor. Eu ouvi o que disseram sobre a tempestade. Ajuda-me, Senhor. Aí ele imediatamente, diz aqui, imediatamente. Não, vou deixar ele afundar um pouco para ver se ele aprende. Não, aqui diz que imediatamente. O Senhor estendeu a mão e o tirou. E eles voltaram para o barco e fez-se bonança. Superando a tempestade com Jesus. Quando Pedro foi e depois reparou, viu que a força do vento era a mesma, irmãos. Antes, durante, a mesma força. Não mudou nada. Quando Pedro está caminhando aí, a força do vento se intensificou. Não, a mesma coisa. Não piorou porque ele caminhou na direção de Jesus. Mesma coisa. Só que ele reparou que a força era maior. Foi Pedro que falhou nisso. Não foi uma obra do diabo. Já que ele está andando na direção de Jesus, eu vou intensificar as forças malignas sobre ele. Não! Tem gente que diz isso, né? Foi só eu começar a orar, a coisa piorou. Foi só eu me santificar que a coisa piorou. Não, irmãos. Não. O vento já era contrário. No mundo tereis aflições. Mas tenha um ânimo. Mantenha a fé, os olhos nele. Crente morre, irmãos. Morre, Morre. Os que andam com Deus, uns passam por cima do dilúvio e outros passam no meio dele. Irmãos. Não. Santo é Enoque. Enoque é muito mais santo do que Noé. Não, irmãos. Ambos andavam com Deus numa época de violência. Não. Enoque é o cara. Não é. Não. Noé. Não, irmãos. Mesma coisa. Mesmo dilúvio. Mesma crise. O mesmo Deus. Passou por cima. Vamos entrevistar Enoque no céu? Enoque, como é que foi? Se ele vai dizer, eu não sei. E o que você viu? Eu não sei. O que você ouviu? Eu também não sei. Mas como? Onde é que você estava? Passando por cima. Vamos entrevistar quem passou pela Covid. Vamos lá. Como é que foi? Eu não sei. Como você não sabe? Eu tive Covid, mas sintoma nenhum. Nada. Vamos entrevistar quem teve sintoma. E aí, Noé, como é que foi? Rapaz, eu vi o Senhor. Olha aí o mar fazendo assim, chovendo lá e água querendo entrar. Eu vi o Senhor. E aí, como é que foi na Covid? Eu fui para o hospital. E me entubaram. E me deram remédio de cá e remédio de cá. Eu vi o Senhor naquela luta. Eu vi o Senhor. Ele tem algo para contar. Ele tem experiências para falar.
Ele pode escrever um livro. O que Enoque vai dizer? Você vai querer conversar com Enoque lá? Ou, primeiramente, com Noé? Senta aí, Noé. Quanto tempo mesmo foi? Como é que esse negócio aí de as águas de cima e as águas de baixo? Como é que foi? E aquele negócio de construir aquele barco, quanto tempo foi? Fala para mim aí, como é que você acalmou o leão no mesmo barco com a ovelha? Como é que foi? Conta para nós aí como é que eles comiam lá. Fala para a gente aí. E o clima entre você e a esposa? Como é que ficou depois de 1 ano sem internet? Como é que foi aí? Porque lá em casa nós ficamos 6 horas. Meu Deus do céu! Eu encontrei a minha mãe dentro de casa. E como é que ficou 1 ano e 2 meses sem WhatsApp? Conta aí. Ele tem coisas para falar. Ele tem. O Senhor é bom, meus irmãos. Ele me chamou para caminhar em cima daquilo que me apavora. Enoque não é melhor do que Noé. Não. Deus não foi bonzinho com Enoque e malzinho com Noé. Não. Ele foi bom com um e com o outro. E os discípulos que não saíram do barco? Porque só Pedro saiu, né? E os outros? João. E Filipe. O da marmita, lembram, Filipe? E Mateus, a turma ficou lá, tudo no barco torcendo. Ele vai afundar. Vai. Não vai nada, vai. Vai, eu conheço Pedro. Tudo lá agarradinho na borda do barco. Quando Pedro afundou, ele disse, eu não te falei que ele ia afundar? Irmãos, eu queria chamar vocês para essa experiência deste pai que tinha um problema em casa, que os discípulos não deram jeito e que trouxeram a Jesus. E o Senhor Jesus o cura e o liberta. E ele diz para Jesus, será que o Senhor pode? Sim, tudo é possível ao que crê. Como é que está a sua fé? Vamos aferir? A partir de hoje, quando você entrar no mercado, num banco, que vê esse negócio, você vai lembrar da sua fé e não da sua temperatura. E você vai dizer, aumenta a minha fé, Senhor. E o que ele vai usar para aumentar a sua fé é a experiência que você vai passar em seguida. Naquela experiência, você não passa só. Passa com ele. Ele prometeu estar com você todos os dias, em toda circunstância, até a consumação. Ele não vai te deixar, meu irmão. Ele colocou dentro de você o Espírito dele. Como é que está a sua fé hoje? Aqui, o versículo de número 9. Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Curve sua cabeça, por favor, por gentileza. O Senhor vai providenciar um meio, um recurso, para que você cresça na fé. Ele tem como aferir a nossa fé. Ele pode dizer, Estevão, homem cheio de fé. Ele pode dizer para Pedro, homem de pequena fé. Por que você duvidou? Você não caminhava? Não venceu o primeiro obstáculo? Você não atendeu a minha voz quando eu te chamei, vem, você não veio? Ele nos dá condições de crer. Ele não nos deixa só, momento nenhum. Por favor, não ouça o barulho do vento. Por favor, não veja
a tempestade, não fale dela. Fale de Jesus. Converse com Jesus sobre a tua tempestade, sobre a tua fé. Fale com Jesus, aumenta a minha fé, Senhor. Há uma tempestade na terra inteira. Há uma crise. Achará, porventura, fé na terra quando ele voltar? Sim, vai achar. Quando ele multiplicou o pão, a multidão disse, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. João 6,14 diz isso. Quando os discípulos experimentaram esse milagre, eles disseram, este é verdadeiramente o Filho de Deus. Olha que mudança. Filho de Deus. Põe os olhos no Filho de Deus. Creia no Filho de Deus. Não no que diz a multidão, não no que diz a mídia, mas no que diz o Filho de Deus. O próprio Deus falou acerca de Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. Ouça Ele. Por favor, mantenha os olhos nele. Se hoje você sente que não está para Abraão, faça como esse pai. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Hoje mesmo o Senhor ouvirá a tua oração e virá em teu socorro. Vamos orar? Senhor, atravessamos tantas tempestades, às vezes dentro de casa, às vezes na empresa, às vezes no condomínio, às vezes na igreja, às vezes dirigindo o carro. Tempestades, ó Deus, crises. O Senhor prometeu estar conosco e eu creio que está, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo que prometeu. E a consumação não acabou, então o Senhor está conosco. Ajude-nos a te acionar e a manter os olhos no Senhor, a passar toda e qualquer crise contigo. Ajude-nos a olhar para o Senhor e ao afundar por algum desvio, clamar imediatamente ao Senhor. Eu não preciso ficar perdendo vida por conta de um erro que eu cometi ao desviar os olhos do Senhor. Ajude-me a gritar imediatamente, logo no começo, dizendo, socorre-me, Senhor, valei-me, meu Salvador. Ajude-nos, ó Deus, a ter esse discernimento e seremos socorridos pelo Senhor. E o Senhor entrará no nosso barco e a tempestade passará. Porque o Senhor é verdadeiramente Filho de Deus. É o nosso Deus, é o nosso Senhor. O Senhor está conosco. Dá a esse povo experiências em que eles possam crescer na fé. Como aquele pai. Ajuda-nos na nossa pequena fé. Em nome de Jesus. Amém. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas. Não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Quando a cada momento nos vemos já prestes a submergir. Vamos cantar? Ficando em pé? Salmos hino 102. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos,
assim dormir. Quando a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai, que seja o encapelado mar, a ira dos homens não chega do mal, as águas não podem a naufragar, e leva o Senhor rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz, paz vos dai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, a dor que perturba minha alma, te implora, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, que me viava ler. Oh, não tardes, ó mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, que seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, e leva o Senhor rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz, paz vos dai. Mestre, chegou a bonança, em vós vejo o céu e o mar. O meu coração nos acalma, e não poderá findar. Fica ao meu lado, bom mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, que seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, e leva o Senhor rei do céu e mar. Mas todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz, paz vos dai. Amém? É isso aí. O dono do céu e dos mares está conosco. Ele fala com o vento, fala com o mar e nos chama para ir ter com ele. Não tenha medo. Não tenha medo. Andando com ele, ele vai nos levar ao porto seguro. Não tenha medo. Não tire os olhos dele, nem do que ele fala. E se ele disser, vem, fique tranquilo, pode ir. O vento pode ser contrário. Ouça o que ele disse. Mantenha os olhos nele. A fé nele. Se porventura, no percurso, você sentiu que afunda, começou a submergir, grite por ele. Socorre-me, Senhor. Oh, Deus, me perdoe, eu vacilei. Eu preferi ouvir o que o médico disse. Oh, Deus, desculpa. Perdão, Senhor.
Eu ouvi o que o patrão disse. Eu ouvi o que a mídia disse. E aquilo ficou no meu coração. Perdão, Senhor. Imediatamente, Ele vai socorrer você. E você volta a caminhar em cima da tempestade. As ondas atendem ao mandar dele, né? Ele diz, sossega, sossega. Consegue imaginar Jesus falar isso? Vá para casa em paz, meu irmão. Ele vai ordenar que o mar sossegue. Tanto a tempestade fora, como a tempestade dentro. Ele está conosco. O Senhor dos mares é o nosso capitão. Deus lhe abençoe. Logo em seguida teremos a escola dominical. Você está convidado para participar, tá? À noite, se Deus assim quiser, por volta de 18h15, nós vamos estudar uma igreja estranha, chamada Sardo, ou Sardes, como aparece na revista atualizada. O que Deus tinha a falar com aquela igreja, tá? Senhor, obrigado. Obrigado por este povo que o Senhor trouxe aqui. É provável que alguns, ao atravessar a tempestade, a crise, ouviram o barulho lá de fora, mais forte do que o barulho aqui dentro. E é provável que um ou outro afundou. Mas estamos clamando ao Senhor, gritando por socorro ao Senhor. Vem, Senhor Jesus, ordena que sossegue. Ordena que a paz volte. O Senhor é o príncipe da paz. E o teu Espírito que habita em nós tem como fruto a paz. Perdoe-nos porque reparamos na força contrária do vento. Perdoe-nos porque reparamos nas ondas muito altas e violentas. Isso fez com que a nossa fé diminuísse. Perdoe-nos, ó Pai. Ajude-nos na nossa falta de fé. E que na próxima experiência que iremos certamente passar, ouçamos o que o Senhor tem a dizer e mantenhamos os olhos no Senhor. E vamos chegar seguros ao porto. Obrigado por isso. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te fortaleça. E cuide da tua oração e aceite o teu louvor. Ele multiplique o pão na tua mesa e a paz no teu coração. O Senhor abençoe os teus relacionamentos e que esse barulho lá de fora não atinja o seu coração, nem te faça diminuir na fé. O Senhor te abençoe e te fortaleça. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as misericórdias tão ternas de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa e esperada de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.